A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia de plena alegria. Quero novamente agradecer todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, os nossos irmãos da Missão Graça Abundante e os nossos visitantes online, se assim a gente pode chamar, pessoas que têm se achegado a nós, pessoas que muitas vezes não podem vir nos cultos presenciais, mas achou nessas nossas reuniões, nessas nossas exposições online, algo propício, que tem edificado a sua vida, que tem alimentado a sua vida, e nós somos gratos por isso, tá bom? Nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, mas no momento nós estamos cultuando em um lar, numa casa, aqui na minha casa. E se você quiser participar dos nossos cultos presenciais, nós estamos aqui em São Paulo, na Zona Sul, próximo ao Grajaú. Se você quiser participar, você pode mandar mensagem na nossa página no Facebook, no nosso YouTube, tá bom? Que nós vamos passar o endereço para você poder participar. Hoje, meus irmãos, nós iremos continuar, nós ficamos aí talvez quase um mês, talvez um mês e pouco sem sem continuar a nossa série Plena Alegria, e hoje nós estaremos continuando, tá bom? Então nós iremos continuar hoje a série em Filipenses, Nós temos chamado essa série de Plena Alegria, e a minha oração, meus irmãos, é que nós venhamos entender de verdade o que o Senhor está dizendo por meio dessa exposição, dessa epístola que é tão rica de verdade, e não só teologicamente, mas eu diria existencialmente, porque é uma carta que contém muitos ensinamentos que nós podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida, Tem nos ensinado muito a respeito de nós sermos completamente satisfeitos em Deus, completos nele, alegres, felizes. E essa palavra nós temos repetido muito ela aqui, assim como Paulo, ele sempre acaba falando sobre alegria. Alegrem-se, alegria, nos alegrar. Paulo está sempre falando a respeito da alegria, Então a alegria é o tema central dessa carta aqui. Nós temos falado a respeito também do contraste maravilhoso, que existe aqui nessa carta, que é o apóstolo Paulo que está nos ensinando a respeito de contentamento, a respeito de alegria, e esse mesmo apóstolo está passando por um momento que é um momento difícil, é um momento delicado, Então, nós temos falado sobre vivermos alegres e sobre contentamento, e Paulo tem falado conosco sobre contentamento, satisfação em Deus, e quem está falando isso, que é o apóstolo Paulo, é um homem que, além de estar preso, ele pode ser julgado e morto a qualquer momento.
Então, meus irmãos, é por isso que nós falamos que é um contraste maravilhoso. Por quê? Porque não é alguém que aos olhos da sociedade tem tudo, né? Considerando como o mundo, né, considera. É um homem rico, é um homem que tem muitas riquezas, é um homem que é benquisto pela sociedade, né, que está nos ensinando aí como os coachings, né, tem ensinado muitas pessoas a prosperar. Não, nós temos visto aqui que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem que está preso, um homem que já sofreu tanto, como ele mesmo disse aqui no início da série em Filipenses, no capítulo 1, por muitas coisas que ele passou, né? E a gente encontra em todo o livro de Atos também muitos relatos de muitos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, mas é um homem que está nos ensinando a termos contentamento, está nos ensinando a vivermos alegres em Deus. Ainda assim, o apóstolo Paulo sempre repete aos filipenses para que eles alegrem-se em Deus, que eles não desanimem. Então, meus irmãos, essa carta fala conosco de muitas maneiras. É um exemplo para a nossa vida cristã e nós podemos aplicar, como eu disse, de várias formas na nossa vida diária. Que nós possamos seguir sempre esse conceito aqui de alegria, que é uma alegria que não se perde, é uma alegria que não depende das coisas. Então hoje nós estaremos entrando no capítulo 3, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1. Apenas um versículo nós iremos ler hoje, tá bom? Vai ser algo um pouco mais rápido hoje. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Amém? Filipenses 3, verso 1 diz o seguinte: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Vamos ler novamente? Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Meus irmãos, nesse versículo que nós lemos, há pelo menos aqui 2 pontos importantes a nós considerarmos. 2 coisas que Paulo enfatiza aqui. Eu quero começar pela primeira. A primeira coisa que Paulo enfatiza aqui é a importância de nós estarmos alegres sempre. E ele fala isso de modo repetido algumas vezes nessa carta. Mas é necessário, né? Ele fala a respeito de nós estarmos alegres sempre. Alegrem-se no Senhor. É necessário dizer aqui que estar alegre, né? Muita gente entende isso de uma forma errada, né? A gente fala, estar alegre sempre, né? O que é isso? Será que é viver sorrindo o tempo todo? E não é isso, né? Estar alegre o tempo todo não é o mesmo que estar sorrindo o tempo todo. Não significa ser hipócrita ou mesmo camuflar, né, os nossos verdadeiros sentimentos. Pelo contrário, meus irmãos, não é isso, né? A nossa alegria é que deveria ser notada pelas pessoas, né? O nosso modo de viver alegre, né, deveria ser notado pelas pessoas e não por causa que nós andamos sorrindo o tempo todo, mas porque essa alegria ela esbanja, né? Essa alegria ela se exterioriza para fora, porque aquilo, né, aquilo que está dentro de nós, né, a alegria que vem de dentro, ela exterioriza para fora. Eu deveria exteriorizar, né? Porque nós carregamos em nós, meus irmãos, algo que é maravilhoso, carregamos a presença de Deus. Nós deveríamos ser as pessoas mais alegres do mundo. E aqui o apóstolo Paulo ele está nos ensinando a respeito disso. Ele começa o capítulo 3 dizendo: alegrem-se no Senhor. A nossa alegria, meus irmãos, é indestrutível, é inabalável. Paulo diz aos filipenses: alegrem-se no Senhor. E isso pode parecer um grande desafio, né, para alguns. Por quê?
Todos os irmãos de Filipos ali, né, eu quero que você entenda isso, os irmãos da cidade de Filipos, os filipenses, todos eles estavam sujeitos a padecer da mesma perseguição que Paulo estava padecendo. Todos eles estavam sujeitos a padecer os mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo. A perseguição, ela não havia chegado apenas em Paulo, mas em todos os cantos havia perseguição e até a possibilidade da morte, né, por meio daqueles que queriam parar, né, ou brecar o avanço do evangelho. Então, quando Paulo fala alegrem-se, para algumas pessoas, né, para a gente pode até parecer normal, mas Paulo está falando aqui para pessoas que talvez teriam soldados entrando nas suas casas e maltratando a sua família. Paulo está falando para pessoas se alegrarem aqui, pessoas que talvez perderiam a própria vida por causa da sua fé, pessoas que perderiam familiares. E para algumas pessoas isso pode parecer um desafio enorme. Como o apóstolo pode falar para nós nos alegrarmos com tanta perseguição, né? Com tanto empenho daqueles que querem brecar o evangelho? Né? Como que a gente pode se alegrar em um momento como esse? E nós temos trabalhado essa pergunta desde o início dessa exposição, desde o início dessa série. Nós, cristãos, somos diferentes de todo mundo. Nós podemos sim estar alegres e ao mesmo tempo estar padecendo algum tipo de sofrimento, né? Então, talvez, meus irmãos, você possa pensar que isso foi motivo para eles estarem deprimidos, que essa perseguição, essa coisa era motivo ali para acabar com a vida dos filipenses ou de todos os cristãos em todas as cidades. Né? Talvez você possa pensar, né, que isso fosse motivo para eles pararem, para eles estarem inseguros, né, de tudo, mas não, irmãos. Isso não era suficiente para pará-los. Para os cristãos, tudo acaba em alegria. Eu quero que você grave essa frase na sua mente e no seu coração. Para os cristãos, tudo acaba em alegria. Tudo. Em João, capítulo 16, verso 22, Jesus diz que a nossa alegria ninguém poderia tirar. Ninguém poderá tirar a nossa alegria. Você consegue imaginar isso? Quando Jesus fala que ninguém, não é apenas alguém, mas é nada. Nada poderá tirar a nossa alegria. Nem qualquer tipo de sofrimento poderá tirar a nossa alegria, ou qualquer coisa que nós venhamos passar poderá tirar a nossa alegria. Né? Por que nós chamamos essa alegria de plena, de inabalável, de indestrutível? Perceba aqui que o apóstolo, né, nesse primeiro versículo, ele não diz aos filipenses apenas alegrem-se. Né? Ele não disse apenas, olha, alegrem-se, estejam alegres. Ele não disse isso apenas. Ele completa a frase dizendo, alegrem-se no Senhor. E isso daqui leva a gente para um outro lado, ok? Isso daqui torna isso daqui muito mais profundo, torna essas palavras do apóstolo muito mais profundas. Ele diz, não apenas alegre-se, ele diz, alegrem-se no Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria não ser removida. Esse é o motivo de que nada nem ninguém consegue remover, consegue tirar a nossa alegria. Por quê, irmãos? Porque nós nos alegramos no Senhor. O Senhor, meus irmãos, é a base, é o fundamento da nossa alegria. Então nada que aconteça, nada que venha de fora pode remover, porque aqui dentro algo já foi feito. Nós caminhamos com Jesus. Então esse é o motivo da nossa alegria não ser tirada, não ser sufocada com as tribulações. É por isso mesmo que o apóstolo, ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Porque se você está alegre no Senhor, nada nem ninguém poderá tirar essa alegria de você. Então, meus irmãos, isso daqui é incrível. É incrível. Então, o apóstolo, mesmo preso, ele consegue enxergar tudo
como abaixo da soberania de Deus e se alegra, mesmo que aos olhos do mundo isso pode não acabar bem para ele, né? Porque aos olhos do mundo é um homem preso. O que que um homem preso tem para me ensinar? O que que um presidiário, um detento tem para me ensinar? E aí a sociedade pode olhar e falar, tudo vai acabar para esse homem, né? Mas para Paulo, isso daqui é só o começo. Ele diz, não tem como. Eu me alegro no Senhor. E ele não apenas se alegra no Senhor, mas ele diz, ele ordena, isso daqui tá como se fosse uma ordem, né? Ele diz, alegrem-se no Senhor. Vocês precisam se alegrar no Senhor. Então, meus irmãos, nunca ninguém vai conseguir entender isso. Nunca. Nenhuma pessoa que está aquém dos cristãos, nenhuma pessoa que não teme a Deus vai entender isso, de modo nenhum. Dietrich Bonhoeffer, não sei se vocês conhecem, mas foi um grande homem de Deus, né? Foi um pastor, considerado um mártir também, né? Que ele viveu ali no tempo do regime nazista, né? Então, quando ele estava prestes a ser preso, Bonhoeffer, né, quando ele estava prestes, na verdade, a ser enforcado, né, a ser morto, ele ouviu daquele que havia prendido ele, né, de um nazista que havia prendido ele. O nazista disse o seguinte: agora acabou. Acabou para você. Ou seja, não tem como. Agora é o seu fim. Né? E o Dietrich Bonhoeffer, ele respondeu da seguinte maneira: isso é apenas o começo. Agora que está começando. Ele, com certeza, o nazista não pôde compreender o que Bonhoeffer estava dizendo ali. Mas o que ele estava falando é o seguinte: talvez acabou para você. Talvez acabou para você, soldado. Né? Você está se empenhando, colocando toda a sua força, toda a sua esperança na sua nação. A minha vida ela não acaba com o enforcamento. Na verdade, ela começa aqui, porque eu vou ver o meu rei. Eu vou estar diante do rei. Eu vou estar diante daquele que é o motivo da minha alegria, daquele que é a minha esperança. Para você, se acabar aqui, acabou para você. Porque você não tem esperança no porvir, mas a minha esperança e a minha alegria não é isso daqui. Então é por isso que aquele enforcamento para Dietrich Bonhoeffer, o seu próprio enforcamento, era apenas o começo. As pessoas não compreendem, meus irmãos, a nossa alegria, porque a alegria que eles possuem acaba assim que acabam os momentos felizes. Ou seja, caso aconteça algo que resulte em sofrimento para eles, logo a alegria que eles carregam vai acabar. E é assim. Isso tem uma explicação. O problema das pessoas não é que elas não são alegres. Tem muita gente vivendo por aí alegre. O problema não é que as pessoas não são alegres. O problema, perdão, é que elas não se alegram no Senhor. Elas não estão buscando se alegrar no Senhor, elas se alegram nas coisas. Então é isso que o apóstolo está chamando a atenção aqui dos filipenses. É para isso, alegrem-se no Senhor. Não está faltando gente animada, gente alegre, mas está faltando gente que se alegra no Senhor. Gente que enxerga em Deus a única razão, o único motivo de estar alegre, de toda alegria. Então, meus irmãos, toda alegria fora de Cristo é passageira. Por quê? Porque ela não está fundamentada nele. Antes, o seu fundamento é o dinheiro, é o poder, é o sexo, é a ostentação, ou seja, naquilo que não se sustenta sozinho. Se a alegria de alguém está no dinheiro, se a alegria de alguém está no carro, se a alegria de alguém está no cônjuge ou está num relacionamento, meus irmãos, eu não preciso explicar isso. Mas nós sabemos que se está fundamentada nessas coisas, se perder essas coisas, ele perde a alegria.
a pessoa consequentemente vai perder a alegria. Agora, o cristão, pelo contrário, está sempre na presença e na companhia de Jesus Cristo. Tá, pastor, mas o que isso quer dizer? O que está na presença e na companhia de Jesus quer dizer no momento como quando vem o sofrimento? O que isso adianta o cristão, meus irmãos? Ele está sempre na presença de Deus. Ele está sempre na companhia de Cristo. Ele pode perder tudo, ele pode perder posses, ele pode perder amizades, mas jamais ele perderá Cristo. Jamais, assim como Jó. Jó é um bom exemplo disso. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Deus deu e Deus mesmo tirou. O que Jó está falando? Olha, a minha alegria não está nessas coisas. Não está. Ou seja, ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua satisfação em Deus. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses. De nós nos alegrarmos no Senhor, estarmos alegres no Senhor sempre, em todos os momentos. Então é por isso que em situações onde a alegria parece ser impossível, a alegria do cristão, ela perdura até a eternidade. Porque como o próprio Paulo, ele disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem perigo, nem peste, nem espada, nem a fome, nem nudez, nem anjo, nem demônio, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aleluia. Aleluia. Nada pode te separar de Jesus. Ou seja, é por isso que nós devemos estar alegres sempre. Porque nada pode nos separar de Jesus. Nem mesmo a tristeza pode nos separar de Jesus. Nem mesmo a tristeza pode remover a alegria do coração do cristão. Nada, meus irmãos. Então isso daqui é muito incrível. John Nelson, se você não conhece, foi um dos primeiros pregadores amigos de John Wesley, né? Ele conta que o Wesley e eles estavam, né, quando eles saíam para pregar, iam para cidades diferentes, ele conta que muitas vezes eles dormiam no chão, né? Muitas vezes eles estavam dormindo no chão e o Wesley, ele usava o casaco, né, de John Nelson como travesseiro. Um dia, quando Wesley ele acordou e viu que o Nelson estava acordado, ele disse para ele: irmão, tenhamos bom ânimo, eu tenho um lado inteiro ainda. Por que o Wesley estava falando isso, né? Ele disse: olha, eu estou esfolado, mas é só de um lado. O que ele estava dizendo? Olha, tem um lado do meu corpo que ainda está bom, tenhamos bom ânimo. Eu estou esfolado, né, porque estava dormindo no chão há muitos dias, mas é só de um lado. Eu tenho outro lado agora que ainda está inteiro, né? Então, aquele homem admirava como Wesley ele conseguia manter-se animado e alegre num momento como esse. Mas, meus irmãos, assim devemos ser. Assim nós devemos ser, assim a igreja deve ser. Nada nesse mundo, como bem disse Jesus, pode tirar, pode remover a nossa alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não é um mero sentimento, ela é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo Jesus. Glórias a Ele, glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, você percebe que Paulo ele está falando muitas vezes sobre isso, mas por quê? E aqui a gente vai entrar no segundo ponto para nós caminharmos para o final. O segundo ponto que Paulo enfatiza aqui, que talvez até você esteja pensando, poxa, parece que o pastor está falando algo que ele já disse nessa série. Meus irmãos, a gente vai ver isso muitas vezes. A gente vai ver isso muitas vezes aqui nessa série, em Filipenses, né? Paulo, ele repete muitos ensinamentos e isso, meus irmãos, é importante e é necessário
para que as pessoas possam firmar essas verdades no coração. E esse esse segundo ponto que Paulo enfatiza aqui é justamente a necessidade de repetir as verdades anteriormente faladas. Alguns estudiosos dizem que porque Paulo ele fala aqui no versículo primeiro, né? Primeiro ele diz alegrem-se no Senhor, e depois ele fala escrever as mesmas coisas, para mim não é um problema. Né? O que Paulo está falando? Ele está falando a respeito de repetições. E alguns estudiosos, com base nisso que Paulo fala aqui, dizem que é possível que o apóstolo ele tenha escrevido mais de uma carta aos Filipenses. Né? Ou seja, talvez havia outras cartas, né, que o apóstolo tinha enviado para Filipos, ou seja, anteriormente, né, em um outro momento anterior, Paulo já tinha escrito uma carta para eles e essa carta continha muitas coisas que Paulo está repetindo. A gente não sabe, meus irmãos, se isso é verdade, né, se isso procede. Alguns estudiosos dizem que sim. Né? Agora, a gente não pode ir por esse caminho porque a gente não tem certeza. Né? Então a gente não vai por esse caminho, mas da mesma forma, o argumento que o apóstolo está usando aqui, ele é válido do mesmo jeito. Como um bom professor, Paulo nunca temeu a repetição. Um professor, ele não pode temer a repetição, muito pelo contrário, ele até gosta que se repita, né? Que venha a se repetir o que ele está falando. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa fixa mais na mente, fixa mais no coração quando é repetido. Muitas vezes, eu sei que aquilo é chato, né? Nas igrejas o pastor fala, olha para o lado do irmão e fala assim para ele, não sei o quê. Mas isso acontece em muitas palestras, por exemplo, né? Muitas outras coisas, conferências de empresas, em que tem os coaches de empresa ali, né? Que trabalham com isso mesmo. E muitas vezes ele interage com as pessoas e fazem as pessoas repetirem aquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele sabe que isso é uma técnica que faz a pessoa firmar mais, faz a pessoa fixar mais na mente e no coração. Então, meus irmãos, o Paulo, como um bom professor, né, ele não tem problemas em repetir as mesmas coisas. Né? Então, eu acredito que os problemas de hoje seja justamente o contrário, seja o desejo de buscar a novidade. Esse é o problema, talvez, do nosso século, do século XXI, né? Buscar a novidade. Muita gente anda surfando na nova onda, da nova unção, da nova visão, da nova isso, do novo aquilo, mas as verdades bíblicas salvadoras, elas não mudam, meus irmãos. As doutrinas que são mais importantes da fé cristã, elas são imutáveis, assim como os atributos de Deus. Elas não mudam, elas não mudam. Então jamais nós poderíamos ouvir o suficiente dessas doutrinas. Jamais alguém poderia dizer assim, olha, já ouvi demais sobre justificação pela fé. Eu já ouvi demais sobre o amor de Deus. Já ouvi demais sobre a santidade de Deus. Já ouvi demais sobre isso. Não, nunca será demais. As verdades bíblicas salvadoras, elas não mudam e elas precisam ser ouvidas, meus irmãos. Então, é até um exemplo aqui. Da mesma forma que os mantimentos essenciais, eles não nos cansam, né? A gente vai todo dia ali, por exemplo, como o pão de cada dia, ou tomar água, né? A gente faz isso todo dia. Por quê? Porque muitas vezes são essenciais para o nosso corpo. Da mesma forma, nós precisamos ouvir essas verdades diariamente. Para quê? Para que a nossa alma seja nutrida, para que nós estejamos fortes, para que nós estejamos seguros em Deus. Nós precisamos ouvir o Evangelho a todo momento, todos os dias. Um pastor uma vez me disse, né, que a gente chegou numa época em que, infelizmente, teríamos que evangelizar, né, os evangélicos. Então a gente tem que pregar o Evangelho para os evangélicos. E isso, meus irmãos,
é algo que ilustra bem aquilo que nós estamos falando aqui. Muitas vezes as pessoas esperam por novidades. Paulo está repetindo algo aqui, ele diz, olha, eu não tenho problema em repetir, ok? Não tem problema em repetir isso daqui. Por quê? Porque isso é segurança para vocês. Ou seja, isso vai manter vocês seguros. Nenhum pastor deveria se sentir mal por sempre voltar às doutrinas básicas da fé cristã. Este, meus irmãos, na verdade, é o caminho para proteger e assegurar os cristãos. Nós não precisamos de novidades. Nós não precisamos de de novas coisas. Nós não precisamos de nova visão. Nós precisamos, meus irmãos, daquele evangelho antigo, daquele evangelho que fala a verdade. Nós precisamos daquele evangelho que corta, que rasga, mas daquele evangelho que também cura. É disso que nós precisamos. Então, Paulo está falando aqui, olha, eu estou repetindo as mesmas palavras, as mesmas coisas, né? Mas isso é para a segurança de vocês. É para que vocês estejam seguros na fé. Ou seja, vocês precisam ouvir isso daqui, mesmo que seja de modo repetido. Mesmo que eu já tenha falado, vocês precisam ouvir isso novamente. Né? Então isso daqui é muito interessante. Nós precisamos do Evangelho, meus irmãos, mas não de um Evangelho novo. Nós não precisamos de nada novo. Nós precisamos do mesmo Evangelho que foi pregado por Jesus Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, que foi pregado pelos pais da igreja, que foi pregado pelos reformadores, pelos avivalistas, enfim. Nós precisamos do mesmo Evangelho que foi pregado séculos atrás. Nós não precisamos mudar a nossa mensagem. Meus irmãos, a estética muda, a cultura muitas vezes muda, né? Tudo isso pode mudar, mas o conteúdo não pode mudar. A mensagem deve ser a mesma, o evangelho deve ser o mesmo. Precisamos das verdades imutáveis da palavra de Deus. E essas verdades é que Paulo escreve aqui aos Filipenses, é essas verdades. E ele diz, escrever as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Estamos mais seguros quando o mesmo evangelho é pregado, não importa quantas vezes, é segurança para nós. É dessa forma que nós nutrimos a nossa fé, é ouvindo o evangelho que edifica, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Quantas vezes você precisa ouvir sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus? Será que você já ouviu o suficiente sobre isso? Para dizer, olha, não preciso mais ouvir sobre isso, já entendi, está tudo ok, está tudo claro na minha mente, no meu coração. Será? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser lembrados, muitas vezes nós precisamos ouvir novamente essas verdades para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa lembrar de quão maravilhoso, de quão amável, de quão santo, de quão poderoso é o nosso Deus. Nos dias de hoje, nós enfrentamos muitos problemas de ordem teológica, exatamente porque essas verdades passaram a ter menos espaço nos púlpitos. A gente vive hoje uma situação que precisamos de uma nova reforma. Nós olhamos hoje a situação, né, eu falo isso não apenas no Brasil, mas no mundo, em que precisamos de uma nova reforma. Ou precisamos continuar a reforma anteriormente iniciada, né, no século XVI. Então, meus irmãos, tudo que nós vimos hoje, tudo que nós vemos hoje, né, todas as coisas que acontecem, os escândalos, né, as heresias, as mentiras pregadas como se fossem verdades, tudo isso que nós vimos, isso tem origem, né, em um abandono das verdades centrais, das verdades básicas da fé cristã. Quando se abandona aquilo que é
essencial, quando se abandona aquilo que é alicerce, aquilo que é base, é como se fosse uma casa. Uma casa sem alicerce vai cair, né? Da mesma forma, um cristão, sem ouvir essas verdades, sem viver essas verdades, ele também vai cair. Ele também vai estar fraco, ele também vai estar inseguro. A cada dia, meus irmãos, uma novidade aparece por aí. É incrível, a gente lida com isso, né? E muitas vezes os crentes ficam até tentados com isso, né? Quando a novidade aparece, parece que muita gente vai correndo atrás dessas coisas. Por quê? Porque parece que o entretenimento, né, chama mais atenção. As pessoas falam, nossa, isso daí é interessante, isso que está novo. Mas, meus irmãos, nós precisamos daquilo que é essencial. A novidade sempre vai aparecer. A igreja para todo mundo, a igreja para todo tipo. Isso é bom de certa forma, né? Eu entendo a questão da identificação, mas o problema, meus irmãos, é que muita gente, ao mudar a forma de apresentar o evangelho, que eu entendo que não é necessariamente um problema, muitas vezes, né, muita gente nesse propósito de mudar talvez a apresentação do evangelho, eles acabam tentando mudar o próprio evangelho. E aqui mora o problema. Aqui mora esse problema. Por quê? Porque você mudar a estética, você mudar a forma que vai apresentar, você mudar talvez a música, tudo isso eu não vejo um problema, ok? Se isso é cultural, se você quer, sabe, tá fazendo uma missão específica para um grupo específico, eu não vejo problema nisso. Mas o problema é quando a gente quer mudar o conteúdo, quando nós queremos adaptar a mensagem às pessoas, quando nós deveríamos estar fazendo o oposto, que é as pessoas que devem se adaptar à mensagem, as pessoas que devem se adaptar ao evangelho. Então, meus irmãos, as pessoas acabam tentando mudar o próprio evangelho, deixar o evangelho mais light, né, mais açucarado. Então, eles tentam abafar as verdades que são duras e eles querem apenas mostrar, né, aquelas verdades que eles selecionam e que eles querem, que eles acham maravilhosas. Então, isso daqui é algo que nós temos visto. É por isso que Paulo está lembrando os filipenses daquilo que é essencial. Para quê? Para que eles não esqueçam. Para que eles estejam seguros, para que eles possam entender que aquilo que ele está falando não é algo que pode passar batido, é algo que nós devemos considerar, é algo que nós devemos colocar em prática. Isso daqui é muito interessante. Lutero ele dizia o seguinte, que nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Lutero disse isso. Será que isso é mentira? Será que muitas vezes nós não estamos tão encantados com este mundo? Será que muitas vezes nós não estamos tão ocupados, né, com essa loucura desse mundo que muitas vezes nós esquecemos daquilo que é essencial, nos esquecemos daquilo que é o Evangelho? Então, meus irmãos, é necessário a gente ouvir essas verdades e nem que elas sejam repetidas. Precisamos disso. A verdade é que realmente precisamos ser lembrados, meus irmãos. Se você reparar, em quase todo o Antigo Testamento, Deus ele vem chamando a atenção do seu povo a lembrar das suas palavras. Se você reparar, em quase todos os profetas, Deus usa o profeta para chamar a atenção do povo e muitas vezes esse chamar a atenção é para que o povo lembre. Para que o povo lembre como o Senhor falou com eles, dos milagres que Ele fez. O Senhor está sempre chamando a atenção do povo a lembrar das suas palavras, da sua lei, do seu amor, da sua fidelidade. Por que será que Deus está sempre tentando fazer com que o seu povo se lembre? É simples, porque nós esquecemos. Nós esquecemos. E nós precisamos entender e aceitar isso. Nós esquecemos e é por isso que devemos
ouvir essas verdades. É por isso que nós devemos viver essas verdades. É por isso, meus irmãos, porque é natural. É natural, o homem, muitas vezes, ele acaba esquecendo daquilo que é essencial. O ser humano é assim. O ser humano vai vivendo de momento em momento, né? E parece que na nossa geração o entretenimento tomou as nossas vidas. Tomou. E muitas vezes, meus irmãos, eu não digo muitas vezes, mas sempre, sempre nós precisamos ser lembrados. Precisamos que o Senhor nos lembre, precisamos que o Senhor ele se revele novamente. Precisamos que o Senhor fale conosco novamente. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor ele vem trabalhando em nós, né? Durante um tempo ele trabalha de uma forma, ele trabalha de uma outra forma depois, e ele vem falando conosco, ele vem confrontando o nosso pecado, e aí a gente passa por esse momento, né, em que a gente vence, a gente fica bem ali, mas um tempo depois parece que a gente vai ali, tropeça novamente, e o Senhor vem e fala conosco novamente, e Ele fala as mesmas coisas. Ele nos lembra das mesmas coisas. Mas será que nós olhamos para o Senhor e falamos, não, Senhor, essas mesmas coisas eu já sei? Claro que não. Por quê? Porque tudo o que nós precisamos nesse momento é ser lembrados. Precisamos lembrar que a nossa alegria ela é indestrutível. Precisamos lembrar que o nosso Deus é incomparável, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é poderoso. E concluindo aqui, meus irmãos, Deus ele está sempre lembrando o seu povo. Paulo aqui também está lembrando os filipenses. E eu aqui também nessa noite estou lembrando você. Estou lembrando você de que o Senhor nos ordenou para nos alegrarmos. O Senhor nos deu uma ordem de nos alegrarmos nele. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, meus amados. Não permita que as ondas do mar da vida afoguem a sua alegria. Não permita que os problemas, as adversidades falem mais alto do que a voz de Deus, do que a Escritura. Não permita isso. A sua alegria não depende de como você levanta da cama, pé direito, pé esquerdo, ou dia bom ou dia mau. Não importa. A alegria do cristão não depende dessas coisas, porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, não nas coisas. Deus está contigo. Deus ama você. Ele te vê, Ele te enxerga, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Ele é o seu Abba, Ele é o seu Pai. Tudo isso é motivo para você viver alegre. Tudo isso é motivo para você estar sempre alegre. Eu quero terminar aqui com uma passagem que eu amo muito, do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que o profeta Abacuque está dizendo aqui. Pode sobrevir sobre mim muitos sofrimentos, muitas coisas. Eu posso perder várias coisas, ainda que a figueira não floresça, que falte mantimento, que não tenha colheita, que venha tudo isso sobre mim. Mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei, eu estarei alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Que nós possamos estar alicerçados nessas verdades em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe você para a glória do nome dEle. Quero te convidar para nós orarmos e agradecermos o Senhor nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra.
Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sempre nos chamado, Senhor, nos lembrado de como as suas mãos, Deus, têm nos guardado, têm nos fortalecido durante a nossa jornada. Obrigado, Deus, porque sabemos que não estamos sozinhos. Que nós possamos, Senhor, estar sempre alegres. Que possamos, Senhor, estar sempre alegres. Porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. É aquilo que nos mantém. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de servir a Ti, de andar contigo, de estar na Sua presença. E esse é o motivo, Senhor, essa é a razão da nossa alegria. É o Senhor, Deus. Pai, nossa felicidade não está nas coisas, não está naquilo que nós possuímos, está em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, a nos ensinar isso e obrigado por nos lembrar. Tudo isso, Senhor, não é demais. Não é demais, Senhor, nós ouvirmos, Pai, as mesmas coisas. Nós não ligamos, Senhor, para as repetições, porque nosso coração precisa ser lembrado dia após dia das verdades, das doutrinas essenciais. Precisamos, Senhor. Por isso, Pai, chame sempre a nossa atenção. Por isso, Deus, assim como o Pai, puxe a nossa orelha quando necessário. Esteja nos guiando, Senhor, sempre, nos orientando sempre. Precisamos de Ti. Que a nossa alegria, Senhor, seja, Pai, assim como a alegria de Paulo, assim como a alegria em que Cristo disse aos seus discípulos que ninguém poderia tirar. Que a nossa alegria, Pai, seja essa. Que não esteja, Senhor, nas coisas, mas esteja em Ti. Esteja firmada em Ti. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa e a sua família, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração.